O Flamengo vence o Atlético Mineiro na primeira partida da final da Copa do Brasil por 3-1 e abre uma consistente vantagem para o jogo de volta. Claro, com uma exibição de gala do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que mostrou que em jogos decisivos ele realmente comparece. É o 16º gol em 17 finais. É algo realmente que eu não sei se tem algum outro jogador com esse histórico jogando no futebol de hoje. Mas saímos com a sensação de que o Flamengo não liquidou ainda a final, o título, mas eu diria que já está com a mão na taça. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, porque dessa maneira o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não do conteúdo, se você concorda ou não com o que foi abordado aqui. Deixe aqui seus comentários, o importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo jogou muito bem, ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro e praticamente encaminha o título. Não está decidido, porque houve ainda o gol do Allan Kardec, o gol de desconto do Atlético Mineiro. Eu realmente acredito que com 3-0 seria muito difícil, praticamente impossível o Atlético reverter. Esse gol do Atlético, ele deixa aí uma sensação de que ainda é possível, e mas da mesma maneira é muito difícil, porque nós estamos falando de um confronto de dois times muito equiparados tecnicamente, e que é difícil abrir uma vantagem dessa, independente do mando de campo. E eu acredito, inclusive, que o jogo da volta vai ficar muito ao gosto do Flamengo, porque volta o Bruno Henrique, volta o Pulgar, o Gabigol, que nós vamos falar ainda, tá com a confiança lá em cima, Gerson tá jogando uma barbaridade, e aí o Flamengo ele vai ter um campo aberto todo com o Bruno Henrique, ou seja, o jogo típico para o Bruno Henrique, todo o campo aberto. Certamente o Atlético vai ter que tomar a iniciativa, porque precisa de no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis, e o Flamengo, na minha opinião, dificilmente, mas sim, muito difícil ele sair desse jogo sem marcar. Na verdade, considerando uma situação normal de temperatura em tempo, onde você não tem um jogador expulso ou algo assim fora do normal em uma partida de futebol, dificilmente o Atlético Mineiro vai conseguir abrir uma vantagem de 2-0, sabendo que precisa entrar já para abrir essa vantagem. Uma coisa é você abrir essa vantagem naturalmente, como aconteceu o jogo hoje, Flamengo e Atlético Mineiro. Outra coisa é você entrar no jogo sabendo que ou você abre pelo menos 2-0 ou acabou, e isso condiciona o jogo e com certeza já antecipa e prepara uma estratégia do time adversário, no caso o Flamengo. O Flamengo sabe que precisa levar 2 gols para ir para os pênaltis, e ele certamente vai ter uma estratégia totalmente voltada para esse contexto do jogo, entende? É muito diferente de você naturalmente abrir 2-0 do que você ter que abrir. Por isso, eu digo, o jogo está muito a gosto para o Flamengo. Agora, falando do jogo de hoje, o Flamengo realmente, principalmente no primeiro tempo, fez uma exibição muito acima da média, muito acima da curva. E o Felipe Luiz, ele vem mantendo esse padrão de marcação ofensiva, de recuperação de bola e um time vertical logo que recupera a bola. E ele também vem tendo um dinamismo tático muito interessante em acordo com os times rivais. Hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro, sabendo que ia jogar com Arana, fazendo uma função de ala, mas ainda com 2 zagueiros, não com 3, ele colocou me esqueci o nome do rapaz para cobrir o Arana, o lateral esquerdo do Atlético, realmente agora esqueci o nome, não sei se Rubens, me ajudem aí. E
do lado direito ele colocou o Scarpa ali, que não é lateral. Então o Atlético Mineiro jogava num esquema de 3 zagueiros sem ser 3 zagueiros, porque esse lateral esquerdo ele não fazia a função de zagueiro, ele apenas cobria ali as subidas do Arana, que ora jogava aberto e ora fechava no meio. E o Scarpa, ele também jogava como ala e não voltava. Então, o Flamengo jogava com 2 pontas, né? O Michael e o Plata, e o Gabigol mais centralizado, mas o Gabigol ficava como um pêndulo caindo pelas pontas. Tanto que houve uma briga, até uma treta entre o Felipe Luiz e o Gabigol antes do segundo gol, justamente porque o Felipe Luiz queria que o Gabigol voltasse e ficasse na lateral, viesse para a ponta justamente para ter vantagem numérica e criar situações de gol para a defesa do Atlético Mineiro, que ela ficou invariavelmente exposta em vários momentos, porque como você tinha uma vantagem numérica, você tinha que puxar um zagueiro para se juntar à ponta e tentar igualar essa diferença, né, em termos de quantidade de jogadores do Flamengo, e você abria um clarão na sua defesa. Inúmeras vezes o Flamengo chegou ali com um gol aberto, né, sem uma marcação forte. Teve um lance, inclusive, do Léo Pereira, que ele deu uns 4, 5 passes e ninguém chegou nele. Ele chutou e quase faz um gol. E, inclusive, foi assim que o Gabigol fez o seu segundo gol, quando o Felipe Luiz briga com ele, dizendo que ele tinha que estar na ponta. Não sei se usa até um termo de moleque, né? Você me respeita, seu moleque. E justamente logo após essa bronca, essa determinação tática, foi justamente ali que o Gabigol fez o segundo gol. E no primeiro gol, essa dinâmica tática do Felipe Luiz, ela fez muita diferença, porque o Atlético não conseguia encaixar a marcação, justamente porque você tinha os 2 pontos, o Gabigol uma hora caindo para a direita, uma hora caindo para a esquerda, e em alguns momentos até os pontas jogavam do mesmo lado, e isso, como você tinha o Arana jogando como ala, o Scarpa também, e esse lateral esquerdo do Atlético Mineiro não atuando como o terceiro zagueiro, isso ficou muito confuso, mas atuando apenas ali no corredor, invariavelmente, para você compensar essa vantagem numérica para o Flamengo, você abria um clarão na defesa e por inúmeras vezes o Flamengo chegou ali com chances de criar situações de gol. Criou até menos do que poderia, mas foi um claro domínio do Flamengo e uma sacada muito interessante e inteligente do Felipe Luiz, que cada vez mais vem mostrando que conhece e que é um cara muito estudioso em relação a como o seu adversário joga. Claramente ele montou uma estratégia para atacar os pontos fracos do Atlético Mineiro, né? Não é um treinador que tem um jeito de jogar e pronto. Ele tem uma dinâmica coletiva, ele tem um princípio que é da agressividade e ofensividade do Flamengo, de marcar em cima, mas ele estuda o adversário e ele cria uma dinâmica coletiva, tática, em função das fraquezas do adversário. Então, um mérito muito grande do Felipe Luiz, que cada vez mais vem se mostrando e confirmando a expectativa que se tem sobre ele, que é um treinador muito talentoso, conhece do Flamengo, um treinador inspirado no Jorge Jesus, que foi o seu último, vamos dizer assim, grande treinador de relevância, de referência, mas ele também tem os aprendizados do Mourinho, do Simeone, que são importantes. A gente viu isso no jogo contra o Corinthians, e isso só ofere para o Felipe Luiz um treinador com muitos, mas muitos recursos táticos, coletivos, dinâmica. Então, o Felipe Luiz, eu diria que hoje foi o principal diferencial junto com o Gabigol. E aí sim, vamos falar do Gabigol, porque a gente pode falar o que quiser, mas o cara, na hora que é para fazer a diferença, ele faz a diferença. Eu acho que na hora de a gente ficar dividindo a torcida entre o Gabigol e não Gabigol, o importante, o Flamengo ganhou e ele fez a diferença. Ele se posicionou no primeiro gol que ele fez, teve a bronca do Felipe Luiz, ele cria aquele espaço, ele vem para a ponta, abre espaço, tem aquela casquinha e ele sai na frente com o goleiro. Diferente de outras vezes que ele estava chutando um tipo de lance, que ele vem chutando em cima do goleiro, ele tira do goleiro com uma calma impressionante e ali faz o 2-0, que condiciona muito o jogo para o segundo tempo. E o terceiro gol, então,
que foi aquilo? Ele justamente engana ali a zaga do Atlético, fingindo, puxando para o lado, fingindo que vai cruzar e acaba chutando, surpreendendo inclusive o goleiro, o Everton, que tentou antecipar, tentou justamente descobrir o que o Gabigol ia fazer, ele sai muito do gol, achando que o Gabigol vai jogar para o meio, cruzar, e aí ele abre aquele canto esquerdo, deixa escancarado, e é justamente ali que o Gabigol faz o terceiro gol. Ou seja, um gol de quem conhece e de quem sabe ser frio em momentos decisivos. São 16 gols em 17 finais pelo Flamengo. Não é qualquer jogador que faz isso. Eu, inclusive, não sei se tem algum jogador no futebol atual que tem um histórico, uma performance em finais tão impactante assim. E o Gabigol é isso. Hoje ele voltou a ser chamado de Gabigol. Realmente uma partida memorável do atacante rubro-negro, que, claro, vai reacender discussão se deve ou não renovar o contrato com ele. Eu acho que essa é uma questão particular, eu acho que deveria se esperar as eleições, mas definitivamente hoje ele voltou a ser o Gabigol. Depois teve o gol do Atlético Mineiro, que, enfim, deu aquele clima ali, poxa, diminuiu, mas ainda assim, gente, a diferença no confronto de equipes tão equiparadas, a diferença de 2 gols é muito relevante. Vamos lembrar que nessa Copa do Brasil, nenhuma vez que o Flamengo abriu uma diferença, quer dizer, o Flamengo nenhuma vez que ele abriu uma diferença, em nenhum momento ele teve a sua defesa vazada 2 vezes numa mesma partida. A gente fez inclusive 2-0 contra o Palmeiras no Maracanã, perdeu ali por 1-0, foi o jogo mais tenso que a gente teve nessa Copa do Brasil, mas em nenhuma vez o Flamengo sofreu 2 gols no mesmo jogo nessa Copa do Brasil. A defesa do Flamengo ela é forte, hoje o Léo Ortiz errou, o gol do Galo foi muito mais uma falha do Léo Ortiz do que um mérito de criação do Galo, mas o Léo Ortiz tem muito crédito. O cara, ele foi o principal, talvez, responsável pelo segundo gol, naquele lance vertical que ele joga com o Gabigol, que tem primeiro uma casquinha para chegar no Gabigol, mas ele é um cara que dá o passe, que quebra as linhas, ele melhora significativamente a saída de bola do Flamengo, e se ele falhou no primeiro gol do Atlético Mineiro, e falhou de fato, como eu disse, tem crédito, acontece, ninguém é perfeito, mas ele evitou o segundo gol do Galo numa escapada, se eu não me engano, do Paulinho pela esquerda, que ele dá um carrinho preciso. É um jogador de muita qualidade, poxa, para mim ele certamente é o melhor zagueiro brasileiro atuando no futebol, não só no futebol brasileiro, no futebol, do que eu tenho visto. E vai fazer muita diferença no jogo contra o Atlético Mineiro, jogo da volta. Eu acho muito difícil. Pelo time do Flamengo, volta Pulgar, como eu disse, volta o Bruno Henrique, que vai jogar com um corredor aberto, o Léo Ortiz em grande fase, Léo Pereira, e a confiança que o time reconquistou, ou vem reconquistando desde quando chegou o Felipe Luiz, mas a confiança está lá em cima. Como eu disse, eu acho que só numa situação assim, muito fora da curva, algo fora do normal que acontece num jogo, para colocar o Galo de fato no jogo. Claro, vai ter aquele negócio, eu acredito, ser do Atlético e tal, mas de verdade, eu acho que até o atleticano não está acreditando tanto. Acreditar tem que acreditar, né? Futebol. Você vê até pelas declarações do próprio Allan Kardec, que fez o gol, falou que é uma situação complicada o jogo da volta, mas que eles vão tentar até o final. Óbvio que ele tem que dizer isso, mas já reconhece ali que vai ser uma partida muito difícil. Se o Flamengo mantiver o nível de performance que vem tendo com o Felipe Luiz, dificilmente o Flamengo deixa passar em branco uma partida. Vídeo jogo contra o Internacional, que a gente jogou muito melhor que o Internacional e por um infortúnio ali levou um gol no final, mas dificilmente o Flamengo deixa passar uma partida sem fazer gol. Então eu acho que é muito difícil para o Galo. Agora, eu posso achar isso, eu sou torcedor. O Flamengo não tem que levar a partida ali como a partida do ano, deixar de dar de tudo ali, deixar tudo em campo. E como eu disse, mantendo o nível de performance que teve, por exemplo, nesse domingo, eu acho que inclusive pelas condicionantes que vão ter esse jogo da volta, o Flamengo é favorito para ganhar, não apenas o título, mas também a partida. Enfim, uma tarde de domingo memorável para o flamenguista.
pela vitória e também pelo retorno do Gabigol, o predestinado. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui seus comentários, é muito importante, se você concorda ou não. Deixe o like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para um número maior de pessoas. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.